A gente vai falar mais de Real, mas eu quero voltar um pouco pro Flamengo. Porque assim, cara, você chega a pegar um Flamengo com Romário Sim. e com Edmundo. Eu queria que você contasse pra gente, porque qual era a sua idade nessa época que você chegou a estar com eles nesse Flamengo? Desse ataque, 21. 21 anos. Eles eram mais velhos, né? Presumo eu. Eram mais velhos. O Romário devia ter, na época, já 29, 28, 29. O Edmundo é mais velho do que eu também. Deve ser mais velho, uns 3 anos. Cara, então como que é pra você chegar num Flamengo com esses caras e você ainda se provando também, né? Com 21 anos. Não, vamos lembrar que isso foi pós-Copa de 94 e o Romário melhor do mundo. Sim. Naquela época. Então, é que foi... eu acho que ele tá perguntando, né? De tipo, caralho, o Romário tá vindo. Assim, foram... da dupla e do trio foram 2 etapas totalmente diferentes, né? Se eu falar meu momento ali com o Romário, que foram quase 3 anos, né? 2 anos e meio, da dupla, então é uma dupla realmente que encaixou muito bem. A gente está falando de uma dupla de... Recentemente me mandaram uma enquete lá, uma pesquisa, se não me engano, 106 jogos e 140 gols da dupla. Então, a questão foi a chegada do Edmundo. Ela foi no momento ruim, no momento difícil, no momento complicado, no momento que se esperava muito do Flamengo, porque era o centenário, de grandes contratações, mas ao mesmo tempo de uma estrutura muito ruim, com todos os problemas que nós tínhamos na época. A gente não tinha centro de treinamento, então era muito difícil. E, ao mesmo tempo, também a diretoria traz vários jogadores sem um padrão desde aquela de estrutura tática, nada. Então, e foram 2 etapas também, né? A gente teve o Campeonato Carioca, que era o Vanderlei Luxemburgo, e o Vanderlei, ele conseguiu formar um time forte, um time competitivo, um time que encaixou comigo e o Romário na frente. E depois que a gente perdeu o Campeonato Carioca em 95... O gol de barriga lá. Exatamente, Gaúcho, né? que foi um acaso, foi um acidente, porque a melhor campanha realmente foi a nossa, de gols, de vitórias, enfim. Mas no final tudo pode acontecer. E parecia que estava tudo errado. Quer dizer, desmantelou tudo, a diretoria manda o Vanderlei Luxemburgo embora, dispensa mais 7, 8 jogadores, traz mais 7, 8 jogadores... O treinador, eu não me lembro quem chegou, se foi o Edinho, também chegou e 2 meses depois saiu. Aí depois traz o Washington Rodrigues, o Apolinho, né, o radialista, e que não era treinador. E aí chega o Edmundo para botar esse sistema de 3 atacantes, mas a gente não tinha sistema nenhum. Então foi uma dificuldade muito grande, né? Não só dentro de campo, que não encaixou, e não porque... o trio não encaixou por várias circunstâncias, porque não foi bem realmente em campo, porque a gente não tinha um time competitivo, que a gente não tinha um sistema de jogo, a gente não tinha comando técnico, a gente não tinha treinador. Então foi tudo um momento ruim. Teve um problema também, muitos problemas de contusão e extracampo naquela época do Edmundo. Então foi um momento difícil ali. Então eu acho que não adianta só, né? Você botar os grandes jogadores em campo e vai, joga, resolve aí, porque a gente vê no dia a dia que não é assim, né? Se a gente não tiver um sistema de jogo, um sistema tático, se a gente tiver um comando, uma liderança fora de campo também, as coisas ficam difíceis. Então foi um pouco... Ali em 95 foi um pouco de tudo. Esse futebol aí que você tá falando, cara, é exatamente o futebol de hoje. E isso é o mais triste. Sim. Ainda assim, contratam-se técnicos sem perfil. Sim. Quando a diretoria... A gente acabou de ver o que aconteceu no próprio Flamengo agora, né? A diretoria ela tem um sonho de consumo que é um técnico. Muitas vezes traz o técnico porque é uma estrela e não pelo perfil dele tático, Sim, né? Então, é o que você falou. Você com 21 anos, você tava no meio... de Edmundo, sim, de Romário e de Luxemburgo também, que também é uma grande figura, né? Sim, não. E eu ressalto muito isso, porque eu acho que foi foi o início
de alguns problemas naquele ano. O primeiro início foi a saída do Vanderlei, porque o Vanderlei tinha encaixado um time competitivo. O Vanderlei, principalmente naquela época, né, ele tinha uma visão de jogo, ele conversava muito comigo, foi um momento muito bom meu individualmente. Então depois acabou com tudo aquilo ali, virou uma salada mista ali, que ninguém entendia nada. Mas ao mesmo tempo, naquele ano mesmo, chegou o momento da temporada que eu falei para mim mesmo, com 21 anos, falei, olha, eu faça a sua parte e esquece o resto. E foi isso que eu comecei a fazer ali em 95, individualmente falando, eu vou tentar, porque o que a gente não pode não só não ganhar título, né? Que era uma expectativa de todos os flamenguistas. Era a possibilidade do Flamengo ser rebaixado. Que foi até um momento ali da temporada que surgiu. Então, mas era difícil, né? 21 anos ali, eu também me firmando no profissional. Né? Imagino. Mas foi um momento que a gente tira lições também para mim. Eu tirei muita lição daquele ano. Apesar de tudo, individualmente foi muito bom aquele ano, né? A gente chega a mais uma final da Supercopa dos Campeões da Libertadores, onde nós jogamos 8 jogos. Esse campeonato era o quê? Era uma competição da Sul-Americana, da Conmebol, que jogava só os campeões da Libertadores. Então era uma competição... Era campeão de vários Libertadores aí e botaram todo mundo. Exatamente. Então... E aí a gente joga 8 jogos, ganha 7, e a gente não ganha a competição, porque a gente perde justamente o primeiro jogo da final contra o Independente na Argentina, e não foi suficiente a nossa vitória no Maracanã. Cara, e aí, lá, quando teve o Romário, Edmundo e você, né? Cara, o Romário e Edmundo, eles tretavam muito lá, porque assim, até hoje eles tretam fora de campo, um do lado, outro do outro. O cara é senador, o outro tá na mídia e eles continuam tretando, imagina cara. Tá no meio desses caras. Pois né? Porque muita gente alega que não deu certo muito por causa disso, porque eles não batiam cabeça ali, né? Olha, eu confesso que eu ficava muito a par que às vezes era muito difícil do que acontecia nos bastidores, ou até mesmo ali de vestiário, treinamentos. Mas eu tentava me afastar de tudo que era problema, assim, né? Eu tinha 21, eu queria jogar só. Eu chegava para treinar, eu queria jogar, eu queria pegar a bola, eu queria driblar, eu queria, sei lá, eu só queria isso. Esses caras já estavam com a vida feita, pô. Exatamente. Então a gente tá falando de um cara que tinha vindo do Barcelona, campeão do mundo da seleção brasileira, com 28, 29 anos, com a vida resolvida. O Edmundo vindo do Palmeiras, que era na época o melhor jogador do futebol brasileiro, sem dúvidas. E eles tinham uma forma de pensar. Assim, eram dois... isso eu trouxe para mim também. Eram dois extraordinários jogadores. Meu Deus, o Romário, para mim, foi um dos maiores atacantes da história, se não o maior. 9, né? Era 11, mas era um 9 da história. O Edmundo, o que ele jogou principalmente como ele chega no Flamengo depois do que ele jogou no Palmeiras. Então eram dois atacantes extraordinários. Mas ao mesmo tempo, eram dois caras que era totalmente o contrário do que eu pensava a minha vida e eu pensava o futebol. Então, para mim, eles eram muito grandes dentro de campo. Fora, não. Então, tudo que eles faziam e tudo como eles encaravam a carreira e o modo de ser, eu encarava de outra maneira. Então, eu tentava ficar a par de tudo. Do que acontecia nos bastidores, de confusão, de briga, de música, de treta. Enfim, às vezes era muito difícil, porque você está ali, você está no ambiente, você está em campo, e você divide praticamente a mesma posição com eles dentro de campo, mas eram muitos problemas, né? A gente tinha muitos problemas fora de campo, infelizmente, que isso automaticamente reflete dentro de campo. A gente vê que hoje em dia os jogadores, obviamente hoje tem muito mais dinheiro envolvido, né?
Então já vão se prevenindo nisso, né? Todo jogador que vai profissional de algum time grande já tem uma assessoria enorme pra sair blindando ele de tudo quanto é coisa, pra se acontecer alguma coisa não vazar, que é um desespero e tal, porque isso afeta o desempenho, não adianta, né? Eu só acho que ficou um pouco exagerado, né? Demais, total. Eu acho que não precisa ser o extremo que era, né? Uhum. Porque eu lembro que também quando a gente chegava, acabava o jogo no Maracanã, entrava no vestiário, ia tomar banho, tinha lá os jornalistas querendo entrevistar a gente de toalha ainda, né? Então não é o extremo, né? E hoje também a gente vê que cada vez é mais difícil para a imprensa também, essa blindagem, essa chegada ao jogador, né? Então, acho que podia ter um meio termo aí. A pandemia aumentou muito isso, né? Também. Porque os clubes se sentiram confortáveis. Tipo assim, na pandemia eles puderam fazer isso, porque não podia entrar em igreja, sei o quê. Sim. Depois eles ficaram, pô, cara, esses caras chatão aqui, né? Deixa tá eles tão longe, bom aí, assim, tá tão bom tá. Mas eu acho que em geral o torcedor ele sente um pouco de falta daquela raiz de, por exemplo, reportagens individuais com jogadores que não tem agora na época de revistas, jornais. Então eu cansei de fazer reportagens individuais sobre a minha vida, sobre a minha carreira, fotos legais. Então, mas antigamente se chegava, né? Se chegava diretamente ao atleta, né? Depois começou um pouco dentro do clube assessoria de imprensa. Hoje não, hoje é assessoria de imprensa para cada jogador, de uma forma individual. Absurdo, a gente vive nisso, né? Sim. Aí a gente tem a assessoria de imprensa do clube, a assessoria de imprensa do jogador. Cara. E a gente sempre tenta trazer jogador aqui ativo, né? Sim. E é muito difícil, sabe? Inclusive fica pra galera aí. A galera traz tal. Galera, se fosse fácil assim, cara, os caras têm uma atividade de trazer, nossa. E assim, às vezes a gente tá em contato com o jogador, o cara topa, quer muito vir, não sei o quê, aí o clube fala, não. Ou então chega assim, não, tá bom. Ah, ele vem segunda, mas o time tem que ganhar no domingo, que senão não vai falar nada. Eu até entendo essa parte da questão de derrota, não sei o que, eu até entendo.